Tudo que Deus criou é bom. A obra de suas mãos é perfeita. Deus criou o prazer. Ele não nos privou de encontrar gozo nessa vida. Pelo contrário, revelou-nos a maneira correta de usufruir de tudo que criou. Os prazeres são dádivas do Criador. O sexo é um dom dele e, quando desfrutado da forma certa, resulta em verdadeira alegria. Mas o pecado distorceu aquilo que era bom. A imoralidade sexual corrompeu o plano perfeito de Deus e os vícios sorrateiros aprisionaram homens e mulheres em cadeias invisíveis, afetando a mente e a alma, provocando efeitos destrutivos na sociedade por meio de práticas desumanas, como o aumento dos números de abuso sexual infantil. Todavia, Deus nunca desistiu do plano perfeito. Ele estendeu a mão para nos libertar e nos mostrou o caminho da verdadeira liberdade. Em Cristo, encontramos redenção, restauração da imagem de Deus em nós através da santificação, convidando-nos a não tolerar aquilo que Deus já condenou e não sermos escravos dos nossos desejos. E então descobrimos quem somos e qual é o propósito de Deus para a nossa sexualidade. Chegou o momento de sair da prisão. Não podemos negar o impacto devastador do pecado em nossas vidas. Deus está lançando luz sobre a nossa vida, para que vivamos o verdadeiro prazer que Ele reservou para nós. Ele quer restaurar sua dignidade, curar suas feridas e lhe mostrar que há um caminho de pureza e da liberdade dessa prisão secreta. Participe da série de mensagens da Comunhão da Igreja Cidade Viva. Toda corre para lá, corre para cá, é porque estão em treinamento, tá bem? Tá, estão em treinamentos aí, eu fico feliz, né? Porque, obrigado, meu irmão. Eu fico feliz porque o Senhor nos capacita, dá homens dispostos a servirem, né? E que você se sinta também movido ao serviço, tá? Começamos hoje a nossa série Libertos da Prisão Secreta, né? E antes de começar a série, eu queria também agradecer a Deus por estar aqui, né? Eu e Theo nós inauguramos Mangabeira, essa igreja inaugurou Mangabeira, e o nosso coração tem transbordado de muita alegria, porque nós queremos servir ao Senhor a todo tempo, né? E foi com esse propósito que nós fomos criados. Mas daqui a pouquinho nós vamos estar inaugurando Patos, tá bem? Nós vamos abrir Patos. Fizemos nosso primeiro culto semana passada em Patos, né? E semana que vem nós também estaremos, né, em um outro culto em Patos. Orem, porque o Senhor está levando Cidade Viva, não sou eu e Theo, tá bem, irmãos? Está levando Cidade Viva para o sertão, né? E o Senhor também tem movido a nossa vida ali em Campina Grande, né? Então, nós vamos estar trabalhando Campina Grande, também vamos estar trabalhando aqui junto com os irmãos, com Sara, né, coração? Né? Vamos estar trabalhando junto, né, coração? Então, vamos estar trabalhando com o coração, né? Então, e aí, Samuel ali, em Mangabeira. Depois, irmãos, que o Senhor nos leve, né, para Paratibe, que o Senhor nos leve ali para a Praia do Sol, que o Senhor levante homens e mulheres dispostos a gastar a vida pelo Senhor, tá bem? Então esse é o nosso chamado, né? Então eu entendi junto com o Theo que esse é o nosso chamado, né? O nosso chamado é estar indo para lá, para cá,
E as pessoas têm nos perguntado, e não é cansativo? Como é que vocês aguentam? Né? No Senhor, irmãos. Tá bem, nós temos aguentado no Senhor. Nós amamos um ao outro. Né? Nós entendemos que queremos, de fato, morrer fazendo o que nós já estamos fazendo. Não é isso que nós queremos. Tá bem? Com todas as privações que todos os processos nos exigem, tá? Mas nós queremos fazer isso. Outros os homens dessa comunidade, engajado, sabe? Tantos homens dessa comunidade, foi lindo a plantação de Mangabeira. Irmãos, foi lindo, foi essa comunidade indo, trabalhando de manhã, tarde e noite. Homens rasgando, colocando a mão no arado, colocando a mão no bolso, servindo. Homens pela madrugada. Hoje, Diogo, que é o líder, né, do louvor, então correu para lá, treinou o pessoal, veio aqui de manhã, treinou as irmãs, né, hoje à tarde já estava lá, depois de terminar, correu para cá. É isso, tá bem? Que o Senhor nos incomode se nós estamos parados, o Senhor nos incomode. E eu peço mesmo, ontem nós chegamos em casa e a minha cabeça ela é calma, né? Eu boto a cabeça atrás e eu fico. Rapaz, eu fiquei pensando, Senhor, quem o Senhor vai levantar para Patos, vai mandar para Patos? E eu pensei no nome. Fica na tua, Teonísio. Não revela. Olhe para mim, Theo, olhe para mim, não revela. Eu orei orando por Patos. Senhor, quem o Senhor vai mandar para Patos? Quem o Senhor vai fazer mudanças, né, dentro da... Qual é o teu desenho, Senhor? Sabe, irmãos, qual é o teu desenho, Senhor? Pastor, qual é a relação que tudo isso tem com a série de mensagens? Nós nunca vivemos um tempo tão difícil, concorda? Nunca vivemos um tempo tão difícil, de tanta desordem sexuais, de tanta desordem de desobediência. Nós nunca vivemos uma geração com tanta falta de respeito, de cuidado, de amor, de trato. E outra, irmãos, não é com aqueles que estão fora da igreja. Escutem, o diabo ele não está querendo tragar aqueles que estão fora da igreja. Porque aqueles que estão fora, já estão fora. Ele vai estar preocupado? Ele vai estar preocupado comigo, ele vai estar preocupado com você. A preocupação dele é comigo e com você. Às vezes nós, Senhor, liberta, Senhor, salva. Não. Salva a mim, Senhor. Salva a mim de mim mesmo. Igor, vamos te ver, meu amado. Irmã, saudade de você, viu? Eu estou ligado em você. Perguntei do Felipe. Felipe, cadê o casal? Mas a oração é, Senhor, liberta. Me liberta de mim mesmo. Sabe, irmãos? Às vezes nós dizemos, Senhor, liberta o outro. Abra sua Bíblia em Salmo 139. A pregação, ela não vai ser expositiva. A pregação, ela é temática. Tá bem? Nós vamos usar vários textos. E eu sei, de manhã demorou a pregação, foi 1h e pouco. Né? Hoje, agora à tarde, eu queria ver se eu dava uma concatenada, né, para ver se eu consigo fechar ela em 2 horas. Tá bem? Irmão, vocês olharam para mim, um cara tão feia. Vocês olharam para mim com um cara tão horrível, mas eu amo vocês também. É porque eu estou com saudade. Né? Eu vou fazer de tudo para, tá bem, irmão, para a gente compreender, ser prático, né, e compreender. Tá bem? Então, veja, Salmo 139. Vamos ler antes o Salmo 139. Né? Vamos ler um texto que nós conhecemos. E ele diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os Teus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu conheces inteiramente, Senhor. Veja. O pedido aqui, irmãos, e essa série não é para o outro. A série aqui sobre, né, prisão secreta, ela não é para o outro. A série é para mim.
A série é para você. E as séries da Cidade Viva sempre me oportunizam, escutem, sempre me oportuniza a saculejar e fazer autoavaliação. Fazer autoavaliação, fazer, rapaz, quem sou? Para onde eu estou indo? Eu estou dentro da igreja, tá bem, eu sei que eu estou dentro da igreja. Eu sirvo ao Senhor, sirvo, há muito tempo eu sirvo ao Senhor. Mas o que o Senhor quer comigo? O que eu tenho feito com aquilo que eu tenho escutado? Tá bem? O que eu faço com o que eu tenho escutado? Um filósofo, Rubem Alves, né? Rubem Alves, ele diz que muitos fazem cursos de oratória, né? Que é para aprender a falar em público. Mas ele diz que ninguém procura curso de escutatória, não é? Ouvir o outro falar. Ouvir, irmãos, inclusive o Espírito Santo de Deus falar. Nós somos muito bons em olhar para o outro e dizer ao outro, inclusive no casamento, na relação do casamento. É bom te ver aqui, viu, meu amor? Oh, meu anjo, coisa boa. Bom lhe ver, viu? Às vezes, irmãos, é fácil olhar, escutem. Vocês ficaram querendo beijinho também, não é? Às vezes, inclusive dentro de casa, nós temos o hábito de falar, mas nós não temos o hábito de escutar. Tá bem, o que é que você acha de quem eu sou? Quem eu sou? Outra, quais são as nossas prisões? Eu tenho algemas? Outra, irmãos, eu tenho prisão, algumas prisões internas, invisíveis. Nós temos prisões internas que ninguém vê, mas só você sabe que tem. Esse texto de Davi, do Salmo 139, ele vai pedir que Deus faça essa sondagem, né, não? Mas muito mais que isso. Ele vai dizer que Deus nos conhece. Mas por que Deus nos conhece? Porque Ele foi o feitor da minha vida e da sua vida. E Ele tem um manual de instrução. Não esqueça disso, Deus tem um manual de instrução sobre nós. Quem eu sou? Por que Ele lhe criou? O que está em desordem? O que não está em ordem? Inclusive, eu aproveito para trazer aqui dentro dessas prisões, às vezes invisíveis, irmãos, e às vezes elas têm efeito, às vezes não, elas têm efeito, não é? No processo de pensamento, essas prisões, ela tem efeito no processo de pensamento, de como eu penso, ela tem efeito no processo de pensamento. Como eu penso. Às vezes eu só penso negativamente, às vezes. Eu só penso negativamente. Não é? Eu não consigo ver bem na coisa, eu só consigo ver mal nas coisas. O meu casamento, pelo amor de Deus, meu casamento bom mesmo é o do meu amigo. A esposa boa é do meu amigo. E aí tem efeito no nosso sentimento, aquilo que nós guardamos, angústia, tristeza, mágoa, nós guardamos mágoa, dores, traumas de coisas que nós vivemos lá atrás, e a gente fica rebobinando, mas já passaram anos, mas a gente continua rebobinando. E ele tem um reflexo no nosso comportamento. Porque aquilo que eu penso e que eu guardo sentimento, ele reflete no que eu faço. Como eu ando, como eu olho como eu trato as pessoas, como eu me movimento. E aqui, irmãos, tem
prisões, e aí nós vamos formando as prisões secretas, né, na nossa vida, e são falhas, na verdade, profundas, que elas ficam na nossa alma. Essas falhas, nessas desordens, elas ficam na nossa alma. Tudo bem, aí a gente vai para aquele mesmo movimento. O que é alma? Não é? O que é alma? É a possibilidade que nós temos de pensar. A coisa mais valiosa que nós temos é a condição de pensar, de compreender, de não agir por impulso. De não agir por impulso. De escutar. Alguém falou alguma coisa e eu não gostei, e eu tenho a oportunidade, tá bem, de falar assim, não, então tá bem, deixa eu respirar, deixa eu contar até 10. Mas esse movimento é um movimento de algo que nós chamamos de desordem. A geração do tempo atual, nós, não o outro, tá? Eu, não pense no outro. Essa série não é para que a gente pense no outro. Essa série, irmãos, é um chamado para que a gente possa ter um olhar para dentro, um olhar para mim mesmo. Não é para tua mulher, não é para teu filho. Entenda, e vai reverberar na tua mulher, vai reverberar no teu filho, mas é um olhar interno. Mas ele é oriundo de um processo de ordem e desordem. Tá bem? Ordem e desordem. E nós, inclusive, já falamos aqui, irmãos, que na ideia da ordem, na ideia da ordem, o nosso Deus é o Deus da ordem. Lembra disso? O Deus que eu sirvo, o Deus que lhe trouxe nesse lugar, o Deus que lhe ama, o Deus que quer quebrar as correntes, as algemas, que nos aprisionam, e essas algemas, elas são invisíveis. Ele é o Deus da ordem. Nós olhamos esse princípio da ordem ainda em Gênesis. Quando nós, no primeiro capítulo, ele vai fazer o quê? O Senhor, Deus, vai chegar e vai colocar as coisas em ordem. Em ordem. Céu, céu, terra, terra. Coração, tu chegou, né, coração? Então, irmãos, céu, céu, terra, terra. Luminar, todas as coisas no seu devido lugar. E quando nós pensamos no shalom, escutem, quando nós pensamos no shalom de Deus, que é a ideia da paz, nós precisamos compreender que o shalom de Deus, na sua essência, o fundamento da ideia do shalom de Deus, são as coisas, irmãos, no seu devido lugar. As emoções no seu devido lugar. A raiva no seu devido lugar. Não é que eu não possa ter raiva. Eu posso ter raiva. Mas eu preciso, até porque nós somos feitos também de emoção, concorda? Irmãos. Tem horas que o cabo fica insistindo, que sobe um danado, vai perturbar o cão danado. A questão é o domínio sobre, escutem. É o domínio, se eu domino ou eu não domino. A ideia é a ordem, como está a ordem da nossa sexualidade. Oi, tem alguém falando aí comigo? Como está a ordem da nossa sexualidade, como está a ordem do nosso amor. Amor. Tá bem? Como está a ordem, como anda a ordem? Como anda a ordem das nossas emoções? Como anda a ordem dentro do aspecto da sexualidade, de pornografia? Inclusive, nós iremos trazer nessa série dados sobre a pesquisa que fizemos, sobre pornografia. Como que está o cenário de adoecimento? Tá bem? Na vida desordenada dentro do aspecto sexual. Como que anda, irmãos, a desordem? Escutem. Como que anda a desordem? Provocada por esses aprisionamentos que nós temos e que acabam
apontando para a depressão, para a ansiedade, para tristezas profundas. Tá? E aí, falando ainda nesse aspecto de ordem, há uma expressão latina atribuída a Santo Agostinho, né, que ele chama de ordo amores. Tá bem? Então, é uma expressão latina de Santo Agostinho que ele vai falar sobre ordo amores, que na verdade a ordo amores, pense sobre a ordem do amor, tá bem? Então a ideia é a ordem do amor, a ordem das coisas que eu amo, mas eu amo não à base eu não amo a base do prazer, tá bem? A ordem do amores não é uma ideia abstrata, escutem, não é um sentimento, tá bem? Não é um sentimento. Não vão dormir não, tá bem, irmão? Vamos dormir não. Alguém me traga um outro microfone, que é para a gente trocar a figurinha, né? Quando eu ver você cochilando, eu levo o microfone para você. Aí eu lhe dou o texto, aí você fala e eu respondo. Tá? Durma não. É importante, entenda, é muito importante que a gente entenda e compreenda isso, tá? E aí, ó, a ordem do amores ou a ordem do amor, tá? Não é uma ideia abstrata, trata-se de uma estrutura para entender nossas experiências emocionais, escutem. Nossas experiências emocionais e nossa vida moral. E eu até componho aqui, né, eu junto e formo um tripé, onde essa ordem do amores, ou a ordem desse amor, entenda, é uma estrutura, tá? É uma estrutura. Uma estrutura que nós precisamos estruturar nossa vida emocional, ódio, paz, paciência, misericórdia, ansiedade, tristeza, tá bem? Precisamos estruturar a nossa vida física, fisiológica, cuidar de taxas, ir no médico, é ordem, irmãos. Exercício físico, o que eu como, o que eu deixo de comer, se como demais, se como de menos. E estruturar a nossa vida espiritual. Porque às vezes nós entramos numa vibe ou num devaneio da religiosidade. Nós entramos no devaneio da espiritualidade. O devaneio da espiritualidade nos leva à loucura, irmãos. Inclusive, essa adoração a Deus, ela precisa ser dentro da ordem. Precisa ser dentro da ordem. Quando eu fazia psicologia, uma estatística, a professora trouxe uma estatística na época, a qual o dado apresentava na época dos manicômios, que 60% ou 70% daqueles que estavam dentro do manicômio, olha que negócio absurdo, dentro do manicômio, eram oriundos de experiências espirituais. Pessoas que viviam de maneira desordenada dentro da igreja. Não. Meu pastor é tudo, meu amigo. Ai, meu Deus do céu. O que ele falar, está falado. Ei, o que ele falar, está falado nada, meu. Negativo. E eu gosto, né, da Cidade Viva, inclusive, o pastor Sérgio ressaltou isso, não na inauguração, foi aqui, no aniversário da Zona Sul. Quando ele disse que a Cidade Viva ela não é pastoral, irmãos. Ela não é pastoral. Nós precisamos, dentro da ordem, entender que existe uma hierarquia, que existe o pastor para sofrer, porque nós prestaremos conta. E por isso nós devemos viver ordenados. Por isso nós precisamos comprar e pagar. Por isso nós precisamos
ter a capacidade de gerir problemas, nós precisamos, irmãos, ser marido de uma só mulher, nós não podemos ser dado a vinho, e nós nem podemos gostar de dinheiro. Nós não podemos gostar de dinheiro. Ele vai dizer que a cidade viva ela é cristocêntrica. É Cristo. Obviamente que tem essa ordem do meu líder de conexão, e eu preciso entender que o meu líder de conexão é a representação de Deus sobre mim. Todavia, eu não posso viver um devaneio. Se o pastor Moisés não estiver na Zona Sul, eu também não vou. Vai para o inferno. Vai, irmãos. É sério. Eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Porque a glória, na verdade, daquilo que nós fazemos, ela deve ser para Deus, ela não deve ser para mim. Ela não deve, o líder ele não deve exigir a glória para ele, entende? O líder, o pastor, não deve, não pode. Então, essa ordem, ela é uma estrutura, tá bem? Ela é uma estrutura. E qual é essa estrutura? Qual é essa estrutura? Tá bem? Qual é essa estrutura? A estrutura, tá bem? E aí, São Tomás de Aquino, né, com essa ideia, tá bom, desse amor por aquilo que eu quero, por aquilo que eu almejo. Ele vai dizer que existe uma estrutura. A estrutura é o seguinte: primeiro lugar, amor a Deus. Essa é a estrutura da ordem, da ordem do amores, Tá bem? Pastor, isso tem a ver. Alguém falou? Pastor, isso tem a ver com as minhas prisões? Tem, irmãos, claro que tem. Claro que tem. Se nós estamos desordenados, imagine na sua casa se a cama ficasse na sala. Tem sentido? Imagine se a mesa de jantar ficasse dentro do quarto. Imagine se o seu banheiro fosse na sala de jantar. Tem sentido, irmãos? Não tem sentido, né? Então ele vai dizer que essa ordem do amores, ele tem uma hierarquia. E qual é a hierarquia? A hierarquia é amor a Deus, em primeiro lugar. Isso é importante, guarde isso, que nós vamos trabalhar sobre isso, tá? Amor a Deus. Aí ele vai dizer que em segundo é o amor às pessoas. Em segundo é o amor às pessoas. Porque o amor, irmãos, às pessoas e a nós mesmos. Escute, o amor às pessoas e a nós mesmos. Porque eu não posso dizer que eu amo o outro se eu não me amo. Eu não posso amar, inverter a ordem, entenda. Eu não posso inverter a ordem. A ordem onde eu coloco o meu filho no lugar do meu marido, meu amor, a ordem do amor, ou a ordem desse amor, é onde o filho toma o lugar do marido. É onde o filho toma o lugar da esposa. Não tem aquele casamento onde nasce o filho e o menino passa a dormir no quarto. E ele já tem 2, 3, 4, 5 anos, ele continua dormindo dentro do quarto, na cama. Não tem, né? Desordenou. Mas eu não posso, escuta, irmãos, eu não posso dizer que eu amo o outro se eu não me amo primeiro. E nós vamos entrar nisso, tá bem? E aí ele vai colocar como terceiro, primeiro, é amar a Deus. Segundo, amar o próximo e amar a mim mesmo. Esse negócio é legal, tá? Conectando amar esse próximo ao amor a si mesmo, por conta de um movimento que nós vamos ver chamado dignidade. Você, nós temos dignidade.
Mas essa dignidade não é uma dignidade egoísta. Você, ei, meu amigo, eu sou bom, quem manda em mim sofre. Não, não é essa dignidade, tá? É a dignidade da representação de Cristo em mim e em você, que reflete no outro e reflete em mim a ordem de Deus, a ordem da criação. E ele vai dizer que, em terceiro lugar, dentro dessa ordem, seguindo a hierarquia, tá bem, irmãos? Nós não gostamos de hierarquia. Mas, no princípio da ordem de Deus, existe um negócio chamado hierarquia. Aí o menino diz lá, não, quem manda na minha vida sou eu. Não, quem manda na sua vida é o seu pai. E se você estiver dentro de casa, quem manda em você é ele. E se você come às custas dele, quem manda é ele. Não, eu não gosto das regras. Mas se nós queremos viver bem, nós precisamos gostar das regras. Não tem jeito. Irmãos, regras e limites, elas são necessárias para esse negócio aqui do aprisionamento. Liberdade demais é abandono. Tá? Quando você vai para a praça pública, que o cara destrói tudo, acabou a ordem. Mas acabou também a ideia da liberdade. Que a liberdade não é fazer aquilo que eu quero. A liberdade é se manter dentro da ordem, da hierarquia. E ele vai dizer que, dentro dessa estrutura, nós temos amar as coisas, a criação. Nós devemos amar a criação. Mas aí nós temos um outro movimento inverso, onde nós estamos defendendo de maneira categórica, nós estamos defendendo com unha e carne, dente, a vida de um papagaio, e estamos aplaudindo o aborto. Mudou a ordem. Outra, nesse cuidado, nessa hierarquia, irmãos, tá bem? Nessa hierarquia, nessa ordem, eu preciso cuidar da natureza. Sabe aquele papelzinho que a gente joga de fora do carro, de dentro do carro para fora? Eu como aqui. É falta de ordem. Falta de ordem. Sabe quando nossos filhos enchem o prato e ele deixa pela metade? É falta de ordem. Eu preciso amar as coisas, eu preciso amar os animais. Inclusive, se você ama, se você tem animal em casa, você vai ter que ter paciência com ele. Você vai ter que, se você, irmãos, é escolha, escutem, amor, irmãos, amor é sentimento, vamos lá, amor é sentimento. Ordo amores, a ordem do amor. E o amor é a força que nos impulsiona. O amor é a força. Mas amor é sentimento? Sim. Sim, concorda? Quem concorda que amor é sentimento? 1, 2, 3, 4. Quem não acha que amor é sentimento? Levanta a mão. Tá, não acha que amor é sentimento. Quem não acha nem amor é sentimento, nem amor não é nada. Amor é amor. Quem acha que amor é amor? Bom, amor é amor. Oxi, bicho estranho, tu é doida? Irmãos, amor é um sentimento, mas ele precisa de decisão e ele precisa ser prático, compreende? O amor ele precisa ser prático. Eu já dei exemplo aqui na igreja que como que Deus, ele pega esse amor abstrato, que é a ideia do amor abstrato, sentimento, e ele torna prático, mandando seu filho Jesus morrer na cruz, pagando um preço, não é? Pagando um preço, sendo modelo, sendo exemplo. Como é que eu vou dizer para minha mulher que eu a amo, e se eu não pratico o ato do amor? Ele fica abstrato. O amor, na verdade, ele precisa ser um conjunto, tá bem? De sentimento
que ele é transformado em vida prática. Ele sai da retórica e ele vem para a vida prática. Esse negócio precisa acontecer. Nós estamos esvaziados de amor. Nós falamos que amamos e nós não amamos. Nós falamos que perdoamos e ficamos com os nossos corações magoados, chateados. Tá? Então, essa é a ordem do amor. Está bem, irmãos? A ordem do amor. Eu vou aqui, seguir. Tem muita coisa. Olha só. A ideia central é que a harmonia interior e a saúde emocional de uma pessoa dependem diretamente da correta ordenação dos seus amores. Escutem. Esse é um outro movimento interessante. A ideia central, basilar, fundamental, é que a harmonia interior, tá bem, interior, tá? E a saúde emocional de uma pessoa depende diretamente da correta ordenação do amores, ou seja, quanto mais ordenamos nossos amores, quanto mais ordenados nossos amores estiverem, tanto melhor está a nossa saúde emocional. Quanto mais ordenado tiver os nossos amores, as nossas emoções, os nossos gastos financeiros, a nossa relação com os nossos, a quem nós amamos, a nossa relação com Deus. Irmãos, se nós queremos começar qualquer coisa, que comecemos em Deus. Se nós queremos começar qualquer coisa, comecemos em Deus. Senão não vai dar certo. Nós vamos nos frustrar. Tá bem? Então que comecemos em Deus. Né? Tu é criando, né? Meu parceiro está criando. Então, a ideia é que a nossa vida, para que a gente possa ter saúde emocional, física e espiritual, nós precisamos manter essa hierarquia em ordem. Se ela está em desordem, nós temos o quê? Prisões secretas. E eu queria agora ir para o primeiro ponto da mensagem, tá? Onde... Não, eu não vou nem para o primeiro ponto ainda. Deixa eu... Tem 10 minutos para terminar, é isso? Irmãos, tem 10 minutos para terminar. Tá bem? Olha a ordem, né? Mas eu não posso pular a ordem também, né, irmão? Eu não posso pular a ordem, né? Mas, podemos ter em vista os seguintes pontos-chave para interpretar as prisões. Isso é importante também. Tudo é muito importante. E eu estou tentando pensar aqui aquilo que a gente consegue compor para que possamos ainda ter, meu amor. Obrigado, viu? Muito obrigado. Podemos ter em vista os seguintes pontos-chave para interpretar as prisões da alma, de acordo com a falha da ordem do amor. Está bem? A desordem ali. Primeiro, a causa da desordem. A causa da desordem, tá? A desordem acontece quando colocamos, a desordem acontece quando colocamos algo em lugar que não lhe é correspondente. E outra coisa, irmãos, quando nós queremos resolver os nossos problemas, nós queremos resolver a partir dos sintomas e não das causas. Nós queremos colocar as coisas em ordem, mas nós queremos resolver a partir dos sintomas e não das causas. E qual é a causa? Eu tenho dito, tem casos que, de fato, você precisa ir para um psicólogo, tá bem? Porque como está desordenada há muito tempo, então você precisa de uma ajuda profissional para que você possa clarificar. Tem casos que precisam ir para o psiquiatra, tá bem? A ciência é a mão de Deus também sobre nós, não podemos esconder isso. E a desordem, o fato de que, se eu preciso do médico, e eu não tenho clareza de que Deus está falando profundamente ao meu coração, e Ele vai agir de modo sobrenatural, porque às vezes tem isso, tá bem?
Às vezes tem isso, às vezes o Senhor vai lá e Ele cura de maneira sobrenatural. Mas se eu não tenho certeza sobre isso, eu não posso deixar de tomar medicação achando que Deus vai me curar. Então, mas tem demandas, irmãos, escutem, tem demandas que nós precisamos resolver com Deus, porque é pecado. Eu não encontro, aí eu fico tentando resolver problemas. Ou seja, tentando resolver sintomas. Eu preciso ir para a causa. E na causa, eu preciso compreender que a análise deve ser em cima daquilo que está desordenado, o que está fora de lugar. O que ficou fora de lugar? E aí eu posso pensar, ficou fora de lugar no passado, na infância? Ficou fora de lugar na vida, na adolescência? Ficou fora, a causa, na verdade, é um problema com a minha mãe, com meu pai? Foi um problema com meu filho, com meu tio? Então, essa desordem, eu preciso encontrar a causa da desordem também. Por exemplo, quando amamos o dinheiro mais do que pessoas, ou quando buscamos a aprovação de outros mais do que a própria dignidade humana. Não está em desordem quando eu digo que amo o outro, mas se eu não me amo, não olho para a minha dignidade. Aí tem, o amor como resposta. A ordem do amor não é algo que impomos de fora, mas sim uma resposta natural, apropriada, apropriando ao valor intrínseco de cada coisa. Nós queremos, às vezes, respostas de coisas externas, mas a solução dos nossos problemas... Acorde, homem, acorde, eu estou ligado. Vai terminar, calma. Mas às vezes, irmãos, eu quero resolver os meus problemas internos, olhando para coisas internas, ou seja, externas. Rapaz, se eu arrumar um emprego, eu vou ser feliz. Se eu casar, eu serei feliz. Se eu morar no bairro tal, eu serei feliz. Percebe que o amor ou a felicidade, ela não vem das coisas, mas da maneira a qual eu olho essa dignidade de Deus em mim e quem eu sou. Tá bem? Então, aí tem um outro aqui que eu não vou me ater, né? A conexão com o bem-estar psicológico, tá bem? Que é uma visão de Echevarria, de Martin Echevarria, que é um psicólogo, um doutor, que ele vai tratar sobre a psicologia tomista, e ele vai dizer que os problemas psicológicos, como ansiedade e depressão, ou a falta de sentido na vida, podem ser rastreados até por uma espécie de desordem nesse amor, tá bem? Na desordem desse amor, onde nós trocamos. E aí vamos seguir. E hoje, irmãos, nós precisamos definir efetivamente o que significa uma prisão secreta. E eu já vou... que nós possamos anotar e registrar, porque o entendimento hoje é compreender o que significa uma prisão secreta, para que possamos tanto evitá-la, tá bem, daqui para frente, quanto escapar delas, ou resolvê-las. Tá? E o primeiro ponto, a prisão secreta, o primeiro ponto. Nós não vamos entender o que é prisão secreta, né? Dentro da ordem da hierarquia. Primeiro ponto, a prisão secreta, isso aqui é um tema de monografia, não é nem de monografia, é uma tese de doutorado, tá? Pastor, me ajude, né, meu amor? A prisão secreta é o ofuscamento da inteligência simples que nos faz perceber a vontade de Deus. Tá bem? A prisão secreta é o ofuscamento da inteligência simples que nos faz perceber a vontade de Deus. Eu queria que você fosse para Isaías 44, do 18 ao 19. Olha que doideira.
O texto diz, tá? Você vai procurando aí. Ele nada sabe, nada entende, seus olhos estão estampados, estão tampados, não conseguem ver, suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Ninguém para pensar, ninguém tem um conhecimento ou o entendimento para dizer, metade dela usei como combustível, até mesmo assei pão sobre suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Tá? Um outro texto que eu queria que você guardasse, não fosse para lá, mas guardasse é: o homem é escravo daquilo que o domina. O homem é escravo de tudo aquilo que o domina. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 19. Provérbios 20, irmãos, 27, ele diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, escutem, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e vasculha cada parte do meu ser. Guarde isso, eu gosto muito desse texto. E tem muito a ver com esse tópico aqui, tá? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que vasculha cada parte do meu ser. As prisões secretas são um tipo de cegueira mental, privação total ou parcial da inteligência simples, que nos permite perceber a bondade de Deus, tá? Ó, a prisão secreta são tipo de cegueira mental, capacidade que eu tenho para pensar, para compreender. Ele é ofuscado, e eu acabo não tendo entendimento, e acabo me privando totalmente ou parcialmente da inteligência simples que nos permite perceber a bondade de Deus. Ao sermos privados desse tipo de inteligência, entramos na inversão do ordo amores, visto que passamos a fazer escolhas equivocadas e amar apenas aquilo que a nossa inteligência turva nos permite alcançar. Tá bem? Então, deixa eu aplicar o nosso coração. O texto que o profeta Isaías, todo mundo acordado ainda, irmãos? Todo mundo acordado? Hoje eu pedi liberação até meia-noite. Tá? Tu se liga, que tu é uma serva, tu não vira os olhos não, eu estou te vendo. Tu é uma serva fiel, digna, amada. Mas olha, o texto o texto lido de Isaías, esse primeiro texto lido de Isaías, tá bem? Ele vai falar sobre a construção de ídolos. Não é isso? Ele vai falar, né, meu irmão? Vai falar sobre a construção de ídolos. E ele vai dizer que as pessoas pegam um pedaço de madeira e elas constroem, desse mesmo pedaço de madeira, elas tocam fogo, elas assam pão, elas cozinham, desse mesmo pedaço de madeira, elas aproveitam para fazer um Deus, se prostram diante desse Deus, tá bem? E o adoram. Nesse entendimento, a mente humana, ela é ofuscada. Porque como eu pego um pedaço de madeira, e esse pedaço de madeira, ele é inanimado, inanimado é tudo aquilo que não se move, concorda? Inanimado é tudo aquilo que não se move. Então, eu pego um pedaço de madeira inanimado, eu crio desse pedaço de madeira um Deus e eu o adoro. Quando a gente vai para Romanos, irmãos, olha esse texto, olha a conexão do texto bíblico. Quando a gente vai para Romanos 1, ele vai dizer que o homem trocou o Criador pela criatura. E acontece uma inversão de valores, das verdades. O Deus que era para ser o Deus, o Criador de todas as coisas, já não é mais o venerado, e nós veneramos outras coisas. Quando a gente vai para o texto de Pedro, ele diz que nós somos escravos daquilo que nos domina. Quando eu vou para Provérbios capítulo 20,
versículo 27, ele vai dizer que o Espírito de Deus, que é a nossa mente, né? Olha o que diz, o 20, tá? Para que eu seja preciso. O Espírito do homem, que esse Espírito é o quê? Lembra, é o quê? O Espírito. O Espírito do homem é o quê? O Espírito, irmãos, é o Gasparzinho. Ai, que eu fiquei todo arrepiado. É isso. O Espírito aqui é o quê? É a nossa mente. É a nossa mente. Ele diz que o Espírito do homem é a lâmpada de quem? De Deus. Que não pode ser ofuscada. Ei, não pode ser ofuscada. E porque ele tem a capacidade de fazer o quê? De vasculhar todo o meu ser. Quais são as minhas dores, quais são os meus pecados, quem eu sou, se eu sou paciente ou não sou paciente, se eu tenho paciência no trânsito ou não tenho paciência no trânsito, se eu amo de verdade de maneira ordenada ou não. Aí ele vai dizer que a prisão secreta é o ofuscamento desse entendimento simples de quem é Deus, ou da bondade de Deus. Irmão, se percebe que nós não colocamos Deus no seu devido lugar, não é? Embora às vezes nós estejamos dentro da igreja, mas nós não conseguimos observar digamos que com clareza, de maneira límpida, clara, a bondade de Deus sobre nós. Nós não conseguimos. E é coisa simples. Ele está falando de ofuscamento de coisa simples. O que é simples? O que é simples? É olhar para o outro e receber o sorriso do outro. É ter Bíblia em casa para ler. É ter a oportunidade do Espírito Santo de Deus morar em nós. É ter a oportunidade de vir na igreja, irmãos, e ser conduzidos pelo Espírito Santo a um entendimento que transcende essa vida aqui. Sabendo que nós estamos aqui para abençoar outros. O Senhor, nós recebemos, e o Senhor nos dá a oportunidade para receber, para que a gente possa dar a outros a bênção de Deus. Nós esquecemos que, enquanto nós estamos aqui, pessoas estão desesperadas, inclusive se suicidando. Nós ofuscamos a bondade de Deus. O homem, ele ofusca a bondade de Deus, porque ele adora a criatura, mas ele não adora o Criador. Nós amamos mais o cachorrinho do que os filhos. Nós amamos mais o nosso trabalho do que a Deus. E eu queria que nós saíssemos daqui, irmãos, ó. As prisões secretas são um tipo de cegueira mental. Hoje ninguém quer pensar, meu amigo. Nós temos preguiça para pensar. Não é, irmã? Desse jeito. Concordou comigo? Estou passando direto. Tu diz isso direto? Eu disse direto. Para quem? Não diz que é para ela não, viu? Para ela não ficar acanhada. Nós temos preguiça de pensar, irmãos. Nós não queremos pensar. Quando é coisa mais complexa, quando é tolice, besteira, vagabundagem, quando é coisa imunda, cebosa, está todo mundo correndo atrás. O caso que foi agora para redes nacionais, agora, o cara tem 17 milhões de seguidores. Tolice, devaneio, prostituição, pecado. Tem 17 milhões. E quando sair, vai ser herói. Porque nós não queremos pensar. Aí eu tenho um professor chamado Sidney Silveira, um doutor, um cara inteligentíssimo, um cara que vai falar sobre alma, sobre natureza, sobre sinceridade e franqueza, Aí eu olho para ele, um monstro, esse cara é um monstro. Quando você vai no Instagram dele, ele tem 3 curtidas naquilo que ele fala profundo,
Nós somos rasos, irmão, nós somos rasos. Quando é algo que exige da nossa mente, não tem paciência, não. Quer um exemplo prático? Bíblia. Bíblia, irmão, a gente pega a Bíblia assim. Meu Deus, que texto difícil. Eu não entendi, foi nada. Aí você deixa do lado. Insiste. Lê ele 3 vezes, lê 4, lê 20, lê 30. A questão é que quando nós desistimos, é a nossa mente que está ofuscada. É a nossa mente ofuscada e nos aprisiona, e tem mais, nos aprisiona. Porque a partir do momento que nós paralisamos, irmãos amados, nós ficamos com prisões secretas. Aí eu queria ir para outro ponto. Sei que vocês estão de boa, estão à vontade. Não estão à vontade, não vou. Eu queria só trazer alguns dados sobre problemas como ansiedade e depressão costumam ser a consequência mais visível dos males provocados pelas prisões secretas da nossa alma. Escutem, problemas como ansiedade, depressão, aquilo que nos domina, aquilo que nos domina. Problemas como ansiedade e depressão costumam ser as consequências mais visíveis dos males provocados pelas nossas prisões secretas. Ansiedade, meu amigo, depressão no senso mais comum, depressão, preocupação exagerada, exacerbada com processos que aconteceram lá atrás, que nós não conseguimos perdoar, que nós não conseguimos ressignificar, que eu não consigo compreender, e eu não me dou o direito, inclusive, irmãos, de perdoar e ser perdoado. Ansiedade, preocupação com o futuro, e nós adoecidos. Mas entenda. Eu sei que uma faixa, irmãos, não me compreenda. Lembra da causa? Toda depressão tem causa. Toda ansiedade tem causa. A questão é que nós estamos tão ofuscados daquilo de que, de fato, nós somos e o que Deus tem o poder de fazer e tem feito, que nós não nos damos nem o direito de receber um diagnóstico fechado. Somos nós que estamos fechando o diagnóstico. E nós estamos dizendo assim, estou ansioso. Eu estou ansioso. Ai, meu Deus, uma ansiedade da bexiga. Tu diz isso também? Diz também. Essa é a minha guru, né? Deixa a bichinha aí, ó. Não é? Assim, eu estou ansioso. Eu tenho ansiedade. Tem ansiedade de quê, irmãos? Às vezes é falta de ordem. Às vezes é falta de ordem. Entenda, às vezes é fisiológico, onde você precisa, pelo amor da misericórdia de Jesus, não vai dizendo que o pastor está dizendo que toda depressão, ansiedade, como já te disseram, né? Toda depressão, ansiedade é assídia, é a preguiça. Não é, tem casos específicos, irmãos, pelo amor de Deus. Não vamos ser tolos. Agora, quando nós olhamos dentro de um nicho, talvez maior, é um processo de ansiedade. Sabe de que a pessoa não acorda cedo, tem preguiça de caminhar, não quer resolver o moído, come demais, está desempregado, não vai em busca de emprego, fica chorando porque Trump está brigando com o Supremo e esquece que tem um Deus bondoso que cuida e quer aquietar a nossa alma. E que se Trump intervir, que se não intervir, pouco importa. Porque o mundo está em desordem e vai continuar em desordem. E a igreja tem que entender que tem que colocar os pés no chão e viver com os pés no chão e com a cabeça na eternidade. E Ele é poderoso para suprir a nossa necessidade. E ainda tem mais. Ele não supre só a necessidade tangível, não. Ele supre a necessidade intangível, irmãos. Irmãos, Deus faz coisas poderosas na nossa vida. Irmãos, e não é comigo somente, não. Eu sei que tem coisas poderosas acontecendo dentro dessa igreja. Eu sei que tem coisas grandiosas acontecendo no meio do povo de Deus. Eu sei, irmãos, que tem mulheres missionárias que oram
pedindo que o Senhor mande o recurso para ela fazer um exame que ela não tem dinheiro, missionária séria, e quando é antes de fechar o meio-dia, o Senhor responde. E o Senhor responde. E o Senhor responde, irmãos. E o Senhor cura, e o Senhor restaura, e o Senhor faz. Ele não é o Deus de barro. Ele é o Deus que escuta. Ele é o Deus que estende as mãos. Agora eu preciso ir para o sacrifício. E às vezes esse sacrifício leva tempo também, né? Não é da noite para o dia. Ah, pastor, eu estou orando há 1 ano. Não tem problema não, também estou orando há 1 ano. Pelas mesmas coisas. Aí vamos para o segundo ponto. São 10 pontos, irmãos, tá? Escutem. Essa desordem do ordo amores, ela se manifesta na vida espiritual, na vida emocional, na vida familiar, e na instância física, e na instância vocacional, tá bem? Na vida espiritual, com pecado, escravidão de pecado, tá bem? Na vida emocional, na culpa, na vergonha, na baixa estima, no isolamento. Na instância familiar, quebrança de confiança, quebra de confiança, traição de marido, mágoa. Irmãos, tem casamento que vive brigando. Tem casamento que vive... Tem marido e mulher que vivem infelizes. Briga de manhã, tarde e noite. Tem gente que pediu filho, e quando o menino nasce, ele diz que dá trabalho. Se morrer, vai ficar chorando. Vai, irmãos. Tem gente que está desempregado, e quando arruma emprego, é igual vassoura velha. Com 3 meses está reclamando que o patrão é chato, que os amigos não prestam. Quem não presta é você. Irmãos. Sou eu que não presto. Sou eu que não presto. Porque é difícil demais. Mas quem falou para você que é fácil? Ai, meu Deus, eu achei que eu ia me entregar a Jesus Cristo. E quando eu me entregasse a Jesus Cristo, a coisa ia mudar. Mas vai mudar mesmo. Mas eu não quero dizer que às vezes mude nessa terra. Na terra piora. Mas uma coisa que muda, irmãos, é o meu modo de pensar, de agir, de fazer, de perdoar, de amar, de crer, de olhar para o Cristo como centro e destronar a mim mesmo. Prisão secreta é um afastamento prático do amor a Deus, tá bem? E nós vamos, como nós já falamos muito sobre isso, então nós vamos reduzir, mas eu queria que você fosse para Isaías 59, capítulo 1 e 2, versículo 1 e 2. Isaías 59, versículos de 1 e 2. A prisão secreta é um afastamento prático, Irmãos, é afastamento prático, observe, afastamento prático, é do dia a dia. A nossa relação com Deus, ela não pode se ater a semana, de domingo a domingo. A relação com Deus, ela não pode se ater a domingo a domingo. Prisão secreta é afastamento prático do dia a dia. Acordar pela manhã e falar assim: Senhor, muito obrigado pelo café que o Senhor tem me dado. Senhor, muito obrigado pela esposa, né? Muito obrigado pela esposa que o Senhor me deu. Muito obrigado. Ela é linda, maravilhosa. Eu agradeço ao Senhor por ela. Senhor, muito obrigado pelo trabalho que o Senhor me deu. Irmãos, vida prática com Deus é acordar pela manhã e perguntar para Ele, sabe o quê? Senhor, o que Tu queres de mim hoje? Porque eu estou pensando uma coisa, e o Senhor está pensando no quê? O que o Senhor está pensando? O que o Senhor quer de mim hoje? O texto vai dizer, vejam, o braço do Senhor não está curto, que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, que não possa ouvir, para ouvir. Mas as suas maldades, a nossa maldade, o nosso ofuscamento espiritual, separam vocês do seu Deus, e os seus pecados, o meu pecado, o seu pecado, esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Teus olhos em Hebreus,
versículo 1, 13. Teus olhos não são puros, que não suportam ver, não podem tolerar a maldade. Então veja só. A primeira versão da ordem do amor é a substituição de Deus por qualquer uma outra criatura, tá bem? E a palavra de ordem do Senhor, olha, a palavra de ordem do Senhor, já que a prisão secreta é um afastamento prático da nossa relação com Deus, quando os judeus, irmãos, compondo 625 leis, ele vai reduzir em 2 leis, dizendo que o primeiro é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. E Deus, observe, ó, Deus exige para si a totalidade dos nossos sentimentos, das nossas emoções e da nossa vontade. Ó, Deus exige para Ele a totalidade do nosso sentimento, das nossas emoções e da nossa vontade. Aí você pode olhar e dizer assim, mas então Deus não seria egoísta? Essa relação não é a relação egoísta de Deus. E isto sim é uma atitude protetiva do Senhor. Irmãos, é uma atitude protetiva do Senhor. Pedro entendeu muito bem isso. Pedro entendeu muito bem isso em João, capítulo 6, versículo 68, quando ele diz, Senhor, para quem iremos? Ou para onde iremos? Se tu tens a palavra da vida, da verdade. Se tu tens a palavra da verdade. Senhor, para onde nós iremos? Irmãos, e acordar pela manhã e falar assim, Senhor, para onde eu irei? Senhor, se eu trabalho para quem? Para quem que eu trabalho? Irmãos, o nosso dinheiro não é nosso, escutem. Pense nisso. Quando nós começamos a reorganizar a nossa mente, nosso dinheiro não é nosso. Nosso dinheiro é de Deus, porque é Ele que nos dá saúde e capacidade para que a gente possa trabalhar e ganhá-los. Os filhos, nós temos orado lá em casa dizendo, Senhor, João Gabriel não é meu e nem da Tel. João Gabriel é nosso. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em quê? Em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Amém. Eita, tu se arrepiou? Foi todo para ti? Para mim também, irmã. Irmãos, escutem. Nós temos o melhor de Deus, irmãos. Às vezes eu fico agoniado quando nós, em um culto como esse, sabe, o louvor aqui no esforço, as irmãs no esforço de ensaio, de adoração, de entrega, de quebrantamento. Aí está todo mundo adorando e você do lado assim. Vem fazer o que mesmo aqui, hein, homem? E principalmente quando o pastor entra, pelo amor de Deus, agora foi que piorou. Acaba doido da bexiga. Se eu tiver labirintite, o negócio não vai, eu vou direto para... Irmãos, o Senhor é real. Ele está vivo. Vivemos carrancudos, cara feia, preguiçosos. Não gostamos de beijo. Eu não gosto de beijo. Não me beije. Eu sou assim. Meu pai era desse jeito. Eu sou do mesmo jeito. Jesus quer te mudar. Irmão, Jesus quer me mudar. Escutem. Nós só teremos liberdade quando nós sondarmos o nosso coração. Lembra que o texto era isso? Senhor, sonda-me, Senhor. Tu sabes quando me levanto, tu sabes o que eu quero, tu sabes quem eu sou. Irmãos, o Senhor quer nos mudar. Aí eu fico assim, Senhor, me muda. Senhor, muda as coisas, mas você não quer mudar, homem. Aí tu fica pedindo aconselhamento, quando você vai ver a mesma... É a mesma coisa. Há quanto tempo? Há trocentos anos.
Irmãos, eu não atendo, tá? Eu não atendo. Eu não atendo. Quando eu faço aconselhamento, a primeira coisa que eu faço é um checklist, tá bem? De roda da vida. O teu problema é onde? Vida financeira, vida emocional, vida relacional, vida conjugal, vida familiar, vida com Deus, vida espiritual. Fazer onde é o moído? Está aqui o moído, ó. Está aqui o moído. Onde é? É aqui. Então pronto. Vá e mude. Aí daqui 3 meses o cara vem, eu quero uma conversa, pastor. Com o quê? Em que tu quer? Atendo nada. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E nós sabemos a questão que existe um ofuscamento e principalmente um distanciamento de Deus. E Deus está dizendo e você sabe o que tem que fazer. Mas a nossa vida é reclamar. Eu estou cansado. Todo mundo está cansado. Está todo mundo na agonia. E outra, Deus não chama preguiçoso. Deus não chama preguiçoso. E outra, se você quiser viver para você, não case, fique solteiro. Porque toda a minha mulher, não sei o que, minha amiga, a sua mulher, você escolheu ela para amar, para perdoar e cuidar dela. Porque eu não sei dar cheirinho, eu tenho dificuldade para dar cheirinho. Então não era para casar. Era, irmãos. Era. Deus tem o poder de nos transformar, entenda. Quando o Senhor, escute, o Espírito do Senhor está sobre nós para mudar a nossa vida, e é o próprio Espírito de Deus que habita na vida do homem para vasculhar todo o nosso pecado e sondar a nossa vida. Aí eu vou finalizar, daqui mais 6 minutos. A prisão secreta é um afastamento do amor ao próximo, tá bem? Ofuscamento de Deus, ofuscamento da bondade de Deus, primeiro, ofuscamento da bondade de Deus, coisa simples da vida, ofuscamento ou distanciamento desse Deus, nós nos distanciamos desse Deus, nós vivemos Deus só no domingo, e olhe, tá? Olhe. E nós temos a prisão secreta, é um afastamento prático do amor ao próximo. Aqui nós temos Mateus 22, 39, quando ele vai dizer, e o segundo semelhante a esse, mandamento, tá? Mandamento, princípio, irmão, princípio, hierarquia. O primeiro é amar a Deus e amar seu próximo como você se ama, tá? Santo Agostinho argumenta que o amor ao próximo não pode ser comparado, não pode ser separado, escute, o amor ao próximo não pode ser separado do amor a Deus. Para ele, amar a Deus é o mandamento primário. Como o próximo é feito à imagem de Deus, amar o próximo é uma forma de amar a Deus. É simples. Amar o próximo é a forma de amar a Deus. Agora, inclusive até o pastor Sérgio falou ontem, tu está dormindo não, né, meu amor? Não, que tu é viva, que eu sei. 86 anos. Oxi, quase. Oxi. Onde eu estava? Pastor Sérgio. Estava no pastor Sérgio. Pastor Sérgio fez uma similaridade ontem desse próximo. Ele disse que o meu próximo é aquele que eu não gosto. O meu próximo, poderia ser mais fácil, né, vai? O meu próximo é aquele que eu não gosto. Porque me dá bem com quem eu gosto, todo mundo faz. Minha amiga, muito minha amiga. Inclusive ela estava concordando comigo na pregação. Quando eu orei lá o Pai Nosso, ela se arrepiou toda. Muito linda. Não. O ruim é quando o cara está pregando e o cara... tá bom. Irmãos, nós precisamos amar o próximo. E o próximo é aquele que... É o teu amigo do trabalho que pega no teu pé. E você vai ter que amá-lo. Você vai ter que ter paciência com ele. Tu vai ter que suportar. Tu vai ter que...
Tu vai ter que orar por ele, tu vai ter que viver. Entende quem é o próximo? O próximo é perdoar aquele que te feriu, ele te feriu. Foi pai, foi mãe que te feriu. Você vai ter que ir lá e falar assim: rapaz, me perdoe. Me perdoe, me perdoe. Eu não estou dizendo que isso é fácil não, tá, irmãos? Estou dizendo que isso é fácil não. Eu falei em Campina Grande domingo passado, falando sobre essa ideia de perdão, e vocês já sabem disso. É só eu e Theo aqui na Paraíba, né? Nós não temos parentes aqui. E quando o João nasceu, nós não tínhamos ninguém. E nós colocamos uma menina para tomar de conta do nosso filho. E a Theo viajou a serviço, e a Theo veio de supetão. A Theo veio de supetão para casa. 9 da noite, a Theo chegou em casa de supetão. E descobriu que a menina não estava em casa com o João. E desse episódio desencadeou, né, o fato de que a menina abusava do nosso filho, né, e fazia coisas terríveis com o João, né, fazendo ele comer coisas que alergia. Ela fumava dentro de casa, que ele tinha alergia, né, e disse que se ele comesse e vomitasse, ela ia fazer ele comer de novo com a sandália na mão, tal. E como eu sempre fui manso, né, e calmo de coração, né, a Cidade Viva, eu não sei nem porquê, Cidade Viva na pessoa do pastor Saulo, se reuniram logo, né, arrumaram logo um advogado, me organizaram e me cercaram. Para você não fazer besteira. Eu falei: quem, eu fazer besteira? Tá, doido. Eu? Sou calmo. E Deus transformou isso em mim, irmão, vocês sabem disso, né? Eu tenho a minha lista dos meus pecados que eu fiscalizo, na hierarquia, inclusive. Mas olha que doideira. Passaram-se 3 anos, e todas as vezes que eu lembrava desse fato, eu podia estar onde eu estivesse. Rapaz, subia um gosto de sangue na boca, e a vontade era de... Eu estou saindo um certo dia do Metropolitano, vou passando em frente à Gauchinha, meio chuvoso, entrei ali para chegar no Macro. Lembra que tinha um Macro? Não sei se ainda tem, tinha um Macro ali. O Espírito, eu lembrei. Quando eu lembrei, o Espírito Santo de Deus vem e fala assim: eu quero que você a procure, e eu quero que você diga que a perdoe, que a perdoa. Eu quero! Estava ficando doido. Em cima de uma moto. De jeito nenhum, meu amigo, estava ficando doido. Não vou. Eu falei: eu quero. Irmão, vocês ouvem a voz do Espírito Santo audivelmente? Ele fala com você de maneira audível, tá? Ele fala com você de maneira audível. E eu não posso confundir. Vixe, Maria, deu uma coisa. Oi? Vixe. Falou. E eu não posso confundir. E aí ele fala de novo: eu quero que você procure. Quando eu cheguei em casa, eu já cheguei chorando. Falei assim: então, o Espírito Santo de Deus disse que a gente tem que procurar e a gente tem que dizer que nós a perdoamos. Até o, como sempre, muito doce. É isso mesmo, irmãos. Aqueles que a conhecem mais de perto, sabem que é sempre muito doce, sempre muito elegante, né? Na companhia mesmo, no acordar pela manhã, sabe, sempre encarando as minhas loucuras, né? E, sabe, sempre muito amorosa, carinhosa, e todas as minhas loucuras até o abraça. E Deus fala com ela, ela sabe, Deus sabe que se não convencer ela, eu não a convenço em alguns aspectos, e Deus fala direto com ela, que às vezes eu me surpreendo. E até eu disse: está certo. E nós a procuramos naquele tempo. Eu consegui encontrar, mapeei, consegui encontrar. Eu soube onde ela estava, eu marquei com a dona, eu conversei com a mulher onde ela estava. Eu queria que não avisasse a ela.
Diga, eu quero que não avise ela, porque ela tem medo de mim. E quando nós chegamos ali, quando ela quis correr, eu falei assim, não corra, eu seguro você. E quando ela me viu, ela ficou com os olhos esbugalhados. Ela é branca, mas ela ficou preta, amarela, azul, roxa. E eu a abracei e disse, o Espírito Santo mandou eu vir aqui, junto com o Theo, para dizer que nós perdoamos você. Mas eu não estou perdoando porque eu sou capaz de perdoar. Eu estou perdoando porque Deus é bom. E Ele pediu que eu viesse aqui. E eu quero perdoar você. E eu lembro de Shakespeare, quando ele diz que o ódio é o veneno que eu bebo para matar o outro. Quem morre? Quem bebe o veneno? Irmãos, a partir daquele dia, todas as vezes que eu lembro com doçura. E outra vez, o Senhor apagou tudo isso da vida do João. João, vocês sabem, é o menino mais feliz do mundo. João é um menino que reflete a glória de Deus. João não está nem aí, nem lembra disso. Vamos para a quarta de 10. Não, vou terminar, irmão, tá bem? Ó, a última para a gente encerrar, tá bem? Eu sei que está cansado. Quer levantar? Levanta. Dá uma espreguiçada, levanta. Para a gente encerrar, vá. Levanta, dá uma espreguiçada, vá. Dá uma espreguiçada. Ó, vamos lá. Faça assim, ó. Vá. Vá. Respira. Diafragma. 1, 2, 3, para. Senta. Vá. Ok, sente. Vamos encerrar. 4. A prisão secreta é um afastamento prático da nossa... Esse negócio é importante, irmão, escuta. É muito importante. Tá bem? E guardamos o melhor para o final. A prisão secreta é um afastamento prático da nossa dignidade. Isso é legal porque quando nós olhamos para nós olhamos sempre com desprezo. Escutem, nós olhamos às vezes para nós sempre com desprezo. Eu não gosto, eu não sou capaz, pobrezinho de mim, quem sou eu? Eu não tenho condições, eu não tenho possibilidade, não é? A gente olha para o espelho e fala assim, rapaz, eu sou bonito, eu sou lindo, homem lindo, nós não fazemos isso. Nós vamos, eita, meu cabelo não está bem, está ficando branco, meu pai está ficando, rapaz, eu estou ficando calvo, estou ficando careca, meu Deus do céu, eu tenho medo danado, eu fico... Olha, irmãos, escutem. A prisão secreta é um afastamento prático da nossa dignidade, onde nós deixamos de olhar para nós, tá bem? Ou seja, nós deixamos de ver a grandeza e a presença de Deus em nós, como diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, quando ele diz, ó, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Verso 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, tá? 1 Coríntios 6, 19 e 20, ele vai dizer, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus, que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. A dignidade humana está no cerne da questão. Tá bem, irmãos? A dignidade humana está na essência. É importante entender que a dignidade não é uma conquista, mas uma condição natural, intrínseca à existência humana.
A dignidade é conferida por Deus, ó. A dignidade, a sua dignidade, a minha dignidade, é conferida por Deus. Foi Ele quem nos criou, a imagem e semelhança dEle. A dignidade se manifesta em viver uma vida que honra a Deus em corpo e alma, livre da escravidão do pecado. Então a ideia é o seguinte: nós precisamos, todas as vezes que nós olhamos para nós, irmãos, a resposta dos nossos problemas, eles não estão fora, estão dentro. A resolução do nosso problema não está fora, está dentro. Quando nós olhamos para nós, e quando nós olhamos para nós, quando você olha para você, o que é que você vê? Quando você olha para você, o que é que você vê? O texto vai dizer que, ao olhar para mim, eu tenho que ver quem? Eu tenho que ver a Trindade, irmãos. Quando eu olhar para mim, eu tenho que ver a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando eu olhar para mim, eu tenho que olhar que, eu tenho que perceber que, embora eu me sinta incapaz, mas eu tenho um Deus capaz e poderoso para fazer. Quando eu olhar para mim, embora eu tenha medo, eu tenho que entender que existe um Deus que vai dizer, sabe o quê? Não tenha medo, tenha coragem, eu sou com você. Mas Ele vai dar uma ordem. Qual é a ordem? Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Como que eu posso cuidar do outro se eu olho para mim e me desprezo? Nós não temos paciência conosco, irmãos. Nós olhamos para nós, muitas vezes nós achamos que nós somos um lixo. Muita gente olha para si mesmo e fala assim, rapaz, eu valo o quê? Quem sou eu? Mas entenda que a prisão secreta é a percepção valiosa dessa dignidade. Eu preciso olhar para mim e falar assim, rapaz, pecado que eu não consigo vencer, claro que eu consigo vencer. E quem promove isso em nós? Eu queria que você já levantasse e já chamasse a banda. Nós comprometemos a nossa própria dignidade, irmãos. A nossa própria dignidade é com o pecado, tendo o pecado como escravidão. Tá bem? Quando nos submetemos ao pecado, perdemos nossa liberdade e nos tornamos seus escravos. Quando a nossa dignidade é comprometida, entenda? Quando a nossa dignidade é comprometida? Quando nos submetemos ao pecado. Quando nós somos dominados pelo pecado. E aí Jesus diz, Jesus responde, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, em João 8,34. Mas nós temos mais, o pecado como degradação e desonra. O pecado nos leva a uma degradação moral. Estamos encerrando. O pecado não apenas nos aprisiona, ele nos desonra e mancha a nossa natureza, que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação do seu próprio corpo, em Romanos capítulo 1, versículo 24. E aí, para finalizar, o pecado como morte espiritual e distanciamento. O maior ataque da dignidade humana é o distanciamento de Deus, a fonte de todo valor e vida. Tá bem? Então, eu encerro. Pode entrar, irmãos, pode entrar. Pode entrar para a gente encerrar. Então, irmãos, eu sei que nos delongamos, tá bem? Nos delongamos. Eu queria pedir perdão, tá? Pela demora, nos perdoe. Mas era necessário compor aqui, inclusive a mensagem vai ficar registrada. Depois é importante que você ouça, que você rebobine, que faça uso, que seja usual essa pregação, tá bem? Que seja usual, diária, tá? E que você mande para outros, inclusive convide outros que possam estar aqui no domingo que vem às 10, nós vamos dar continuidade, tá? A esse tema, nós vamos dar continuidade. Mas eu queria que você saísse daqui compreendendo que eu não posso ofuscar a bondade de Deus sobre mim. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas.
eu preciso amar o próximo. E eu preciso olhar para mim e ver que eu sou digno porque fui criado à imagem e semelhança de Deus. E dentro da ordem, tá bom? Dentro da ordem, tá? Ordo Amores, ou da ordem do amor, nós precisamos ter Deus, eu preciso ter o próximo e eu mesmo, e nós precisamos amar a criatura, as coisas, tá? Mas tudo deve estar no seu devido lugar, na sua mais devida ordem, tá bem? Que o Senhor possa nos encher de graça. Vamos cantar para a gente encerrar.